Artes. Do tango a Piazzolla, passando por um concerto de Mário Laginha e 5 peças de Bernardo Sassetti, os pianistas portugueses Mário Laginha e Pedro Burmester partilharam no sábado à noite o palco do espaço Pierre Cardin na abertura da 51ª edição do Festival de Outono em Paris. Neste concerto, os pianistas convidaram o público a juntar-se a eles numa viagem musical cheia de lembranças, complicidades, mas também tristezas. Uma homenagem ao amigo, pianista e compositor Bernardo Sassetti. Uma viagem aos 40 anos de cena partilhada entre os pianistas. Bernardo Sassetti foi uma estrela cadente da música portuguesa que se apagou em 2012. Uma conversa com Mário Laginha, Pedro Burmester, sobre a cumplicidade em torno da música e a amizade que partilham fora e em palco. Aqueles que já tínhamos tocado, o Piazzolla, são peças que gostávamos e que tocámos algumas vezes já. A primeira vez que tocámos o Piazzolla foi em Buenos Aires, não foi? Pois foi, a primeira vez que tocámos isso foi, tínhamos um convite para ir tocar a Uruguai, Montevideo e a Buenos Aires. É mesmo ao lado. Vamos areia para o deserto, não é? Dizendo assim, já que vamos a Buenos Aires, vamos tocar um tango do Piazzolla, parece que eles conhecem. E o interessante foi que... Como é que o público reagiu? Depois reagiu muito bem. Lembras-te, não sei se estava contigo, porque eu nessa altura eu fumava, eu lembro de ir lá fora fumar um cigarro. E há um senhor que sentava as pessoas na sala, portanto, trabalhava na sala, botava os bilhetes, não? E que estava a fumar um cigarro e que me deu um abraço, assim, adorei o Piazzolla. Porque eu achei fantástico, de alguém que conhece muito bem, para quem aquela música está-lhes no sangue, digamos. E, portanto, esse nasceu aí, não é, em termos de palco, foi a primeira vez que o fizemos, depois já o repetimos algumas vezes. Esta versão de bolero, transitando para o fim do concerto, esta troca entre vocês, este jogo de mãos, este jogo de olhar, de postura corporal, é intuitivo em palco e corre sempre de formas diferentes, imagino? Isso é o modo como tocamos. E estamos a tocar um com o outro, portanto temos sempre que tentar dialogar e estar em sintonia com o outro. Cada um toca como toca. O arranjo, isso é importante que se saiba, é do próprio Ravel. O Ravel é que escreveu esta versão para 2 pianos e está incrivelmente bem feita. Pedro Burmester, divertem-se quando tocam esta peça aos dois? Também, não só, mas também. O bolero tem o seu quê de irónico, esta versão a 2 pianos, porque o bolero é a mesma melodia repetida não sei quantas vezes. E na versão para orquestra o que ele faz é um tratado de orquestração, no fundo, ou seja, ele corre os instrumentos e os naipes todos da orquestra e vai combinando os vários naipes da orquestra e, portanto, o mesmo tema está sempre vestido de timbres diferentes, de cores diferentes, para além do grande crescendo que acompanha a obra desde o início até ao fim. Fazer em pianos, à partida, é assim um bocado quase disparatado, não é? E a transcrição é dele bem feita, como disse o Mário, e era muito comum fazer transcrições porque não havia discos, não havia rádio, não havia nada quando ou começava a haver na altura, não é? Enfim, a música reproduzida, mas portanto fazia-se transcrições de tudo para as pessoas que não tinham acesso a concertos de orquestra, neste caso, poderem ouvir as obras. Portanto, ela nasce provavelmente dessa forma. É uma música encantatória, é uma música fantástica e sim, essa diverte-nos, eu acho que nos diverte sempre. O que é que vocês pensam enquanto o outro está a tocar? Eu, quando ouço música, não penso, ou dito de outra forma, penso com música. É muito difícil passar a música para palavras, ou se calhar a música está onde a palavra acaba, não é? De alguma forma. E, portanto, ouvir música implica quase não pensar, só sentir. É o que eu faço quando estou a ouvir. E quando estou a tocar também, idealmente até, né? O pensamento foi feito antes, foi estruturado, pensado, trabalhado, composto, e aí é obviamente resultado do pensamento e de experiências e de saber e disso tudo. No momento de transmitir, de passar para lá, passar para o público, eu se penso muito, a coisa corre mal, confesso. Isso acontece? Às vezes isso acontece? Sim, às vezes quando se tem muita noção, há concertos onde se tem a noção de tudo o que está a acontecer, de um ruído mínimo que aconteça que incomoda, de ter consciência de nós próprios, de um erro ou outro que acontece, e esses concertos, onde se vai por esse caminho, são sempre mais difíceis de dominar. Quando se vai por um caminho mais... eu diria do sentir, da emoção assente no pensamento que já antes foi trabalhado, são os ideais, é o ideal. Mário Laginha, o que é que se sente? Pergunto de uma forma diferente agora com a resposta do Pedro Burmester. O que é que se sente quando ouve o Pedro tocar? Sinto felicidade. Acho que é. Sabe muito bem ouvir tocar bem e ouvir
a música, porque a interpretação tem um espaço imenso para a criatividade, ao contrário do que muita gente pensa. E o Pedro, uma das coisas que faz, que sempre me fascinou, é que ele não cristaliza uma interpretação, uma forma de tocar. E, portanto, é comum ouvir a mesma peça com interpretações que não são iguais, quer dizer, que têm pontos em comum, mas que são um bocado diferentes. Isso torna a música tão viva. E eu adoro isso. Mas depois não penso muito também. Depois não, é só de deixar ir. Continuam a surpreender-se depois destas dezenas de anos de cumplicidade e de partilha? A surpresa está sempre, quer dizer, que se calhar são outros tipos de surpresa. Ainda hoje me surpreendeu lá num improviso que foi para um lado completamente diferente do que tínhamos feito antes. E portanto, sim, música. Aquela que tinha uma parte assim mais fria, que se chama de um instante a outro, do Bernardo. E portanto, sim, ainda surpreende. Pode dizer o mesmo? Sim, eu digo sim mais lento porque a surpresa é cada vez mais difícil, mas também quando acontece é mais avassaladora. Quando a palavra acaba, a música pode começar, que há uma transição entre a palavra e a música, e na descrição deste concerto falam de uma estrela que se apagou há precisamente 10 anos, mas será que a palavra realmente apagou? Porque ele deixa uma obra tão completa e muitas músicas ainda por editar. Pois, isso é a vantagem dos criadores, ou das pessoas dos escritores, dos pintores, dos compositores, que é, eles vão, mas a obra fica. E quando a obra é boa, a obra fica mesmo. E, portanto, eles não morrem. Conquistam, de alguma forma, a eternidade. Não é? Continuamos hoje a ouvir, e continuaremos por mais 500 anos a ouvir Bach, não é? Por exemplo. Portanto, não morrem. Essas pessoas são imortais. E o Bernardo vai conquistando aos poucos, na medida em que nós também vamos contribuindo e ajudando para isso, vai conquistando aos poucos a imortalidade. Vamos lá ver. É bom tocar a obra do Bernardo, e não só aqui em Paris. É bom tocar o Bernardo em qualquer lado. Não é? É sempre bom tocar o Bernardo em qualquer sítio. Sim, mas, quer dizer, Paris é uma cidade, nós tocamos noutras cidades. Não gosto de pensar que certos sítios têm muito mais glamour ou mais importância do que outros. Cada um tem as suas importâncias. Quer dizer, há uns que têm uma população maior e têm mais... Há lugares que são icónicos, claro que sim, mas às vezes vamos tocar num sítio muito mais pequeno e há uma magia incrível e, portanto, eu não gosto de pensar tocar ali, é bom tocar o Bernardo, ponto. Não falava tanto pelo espaço, mas pelo público. Provavelmente houve público nesta noite que não conhecia a obra de Bernardo Sassetti. Sim, seguramente. É no sentido de dar a conhecer. É uma das gasolinas, agora já não é gasolinas porque são elétricos, mas é uma das baterias, é uma das energias que nos faz, os combustíveis, que nos faz continuar, que é pensar que a maior parte das pessoas que estão a assistir aos nossos concertos, seja aos do Mário, aos meus, aos nossos, estão muitas vezes a ouvir aquelas obras pela primeira vez. Mesmo num repertório, como é o meu caso, mais clássico, muitas vezes a gente acha que as pessoas conhecem e não conhecem. E, portanto, o facto de nós podermos ter essa sensação de que estamos a passar a música para pessoas que nunca ouviram essa música é um privilégio. E isso faz-nos continuar a voltar a ser virgens enquanto intérpretes cada vez que tocamos. É uma boa sensação. É uma boa sensação. Em 2017, Carlos do Carmo dava-nos uma entrevista aqui na RFI em Paris e questionávamos-lo relativamente ao disco Carlos do Carmo, Bernardo Sassetti, e ele dizia que o Bernardo era um pianista superior. O que é que isso quer dizer? Isto tem que perguntar ao Carlos do Carmo. Pois não, nem a um nem a outro, eles discutirão esse assunto. Superior no sentido, o Bernardo tinha um pé na terra e outro no céu. Era uma daquelas pessoas tocadas. Não sei bem porquê, nem por quem, nem isso, agora cada um fará a sua leitura. Acho que é esse o superior que o Carlos sentiu, certamente. Eram os pianistas portugueses Mário Lajinha e Pedro Burmester neste magazine de artes que está de regresso na próxima quarta-feira.